Salve, salve tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Quem for novo por aqui, não esqueça de se inscrever aí embaixo, deixar o like no vídeo e me seguir lá no Instagram, AlemãoSPFC. E agora, sem enrolar, vamos pro vídeo de hoje, desejando uma excelente quinta-feira, Deus abençoe o nosso dia. São Paulinos e São Paulinas, temos algumas notícias importantes, então já vamos começar com uma delas, né? O São Paulo recebeu duas sondagens de equipes do futebol europeu pelo volante paraguaio Bobadilla, né? O jogador que deve estar na próxima Copa do Mundo com a seleção, né? Está jogando de titular muitas partidas, basicamente todos os minutos que tem à disposição o técnico Hernan Crespo, e recebeu sondagem da equipe do Celtic, né? Uma das maiores equipes do futebol escocês, se não for a maior, e também da equipe do Brighton, né? O Brighton é uma equipe de muita tradição na Inglaterra, né? Que ontem jogou contra a equipe do Arsenal, acabou perdendo, né? Mas realmente está muito difícil você conseguir um resultado positivo contra o Arsenal. O Brighton é uma equipe que vem contratando muitos jogadores sul-americanos, alguns jogadores paraguaios também, né? Principalmente, por exemplo, de titular ontem entrou o Diego Gomes, né? Que é um compatriota aí do Bobadilla, já teve outros, como por exemplo o Julio Enciso. Em tese, agora o Bobadilla seria o próximo alvo da equipe deles, né? Uma equipe de Premier League, uma equipe ali que disputa sempre ali no meio da tabela e está interessado no paraguaio do São Paulo, Damian Bobadilla. Para mim, acho que é uma venda que o São Paulo poderia fazer, né? Não sou tão fã assim do Bobadilla, né? Acho ele um jogador ok, acho ele um jogador comum, e se vier uma proposta que seja vantajosa financeiramente, eu não colocaria nenhum empecilho para esta saída. Deixem aí nos comentários, né? Nessa janela do meio do ano o negócio pode ser que aconteça, né? Ainda mais que ele possa valorizar em uma Copa do Mundo, né? Deve estar convocado, né? Vai brigar pelo seu espaço de titular, se a seleção for bem, se ele for bem, pode valorizar ainda mais, e o São Paulo fazer uma venda até interessante pelo paraguaio Bobadilla, né? O que você acha? Deixem aí nos comentários as opiniões de vocês, tá bom? Outra situação é os empréstimos, né? Que a gente comunicou nos vídeos de ontem para vocês, tanto do Alisson para o Fluminense, tanto do Ferrarese para o Botafogo. Os negócios estão certos, né? E o anúncio, tanto de um, tanto de outro, deve acontecer entre hoje e no máximo amanhã, tá bom, rapaziada? Tudo certinho. E só para trazer para vocês a questão dos valores, né, que sobre o Ferrarese a gente não tinha trazido ontem, o Botafogo vai pagar uma compensação financeira ao São Paulo de R$400 mil de maneira imediata, caso algumas metas sejam atingidas, outros 400 mil, ou seja, totalizando 800 mil pelo empréstimo. O Botafogo arca com 100% dos salários do atleta, e caso queira, né, contratá-la de maneira definitiva para o próximo ano, cerca de 36 milhões de reais na cotação atual. Já o Alisson no Fluminense não tem uma compensação financeira pelo empréstimo, mas também é arcado 100% dos salários pelo Fluminense, e aí 15 milhões de reais caso o Fluminense queira contratá-lo de maneira definitiva. Então, só pelos salários, né? Vamos falar só do salário. O Fluminense vai pagar 100% do salário do Alisson, o Botafogo paga 100% do salário do Ferrarese. O São Paulo prevê uma economia de cerca de 10 milhões de reais até o fim do ano, tá bom? Então, todos esses meses, a partir de abril agora, né? Abril até dezembro, o São Paulo vai economizar cerca de 10 milhões de reais com agora esses empréstimos do Alisson e também do Ferrarese. Beleza, rapaziada? É uma economia interessante, né? São dois jogadores, cada um numa situação diferente, né? O Alisson não estava nem sendo relacionado, o Ferrarese acabou perdendo espaço, né? Apesar de estar no banco ali em todos os jogos, entrou em 5 partidas no decorrer de 2026. É um zagueiro que eu, sinceramente, não negociaria, né? Se a gente for falar assim, a gente está negociando o Ferrarese e está ficando com o Dória, né? Eu acho que a balança, ela não se equilibra muito. Eu acho que não tem muito ali esse parâmetro, né, rapaziada? Então, eu acho que poderia permanecer aí o Ferrarese, mas como o negócio acabou acontecendo, né? O jogador, inclusive, se despediu já do centro de treinamento da Barra Funda. Os dois já estão no Rio de Janeiro, né? Agora tem aquela parte burocrática, né? Chega, conhece as instalações, faz exames médicos, assina contrato, depois tem a parte da preparação do anúncio oficial pelo clube, né? Então, como eu falei para vocês, entre hoje e amanhã, esses dois, né? Tanto o Alisson no Fluminense, tanto o Ferrarese no Botafogo devem ser anunciados, beleza, rapaziada? Então, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês. Eu, sinceramente,
acho que eu vi muita gente falando, mas não vai ter uma reposição, como é que vai ficar essa situação, como que o São Paulo enxerga isso aí em questão de elenco, né? Deixem aí nos comentários a opinião de vocês, se o São Paulo precisa buscar uma reposição ou se o próprio elenco já acomoda essas posições. O Alisson eu acho que não vai ter nenhum tipo de problema, né? Porque ele não vinha nem sendo relacionado. Então, não acho que tenha algum problema na saída do jogador, né? Se a gente for pegar hoje, Marcos Antônio joga, Bobadilha joga, Danielzinho joga, entra Pablo Maia, entra Luan, aí já entrou Jordan, já entrou aí também o Negruti. Tem muitas peças para essa posição que eu acho, sinceramente, que o São Paulo não vai passar nenhum aperto, né? Se a gente for pegar um meio ofensivo também, a gente trouxe o Cauli, tem o Pedro Ferreira surgindo, então acho que o São Paulo não vai sentir falta do Alisson. Já o Ferrarese, eu acho que o São Paulo vai sentir falta, né? Eu, sinceramente, considero o Ferrarese um zagueiro ainda jovem e um zagueiro com um potencial muito bom, né? O Sabino é um zagueiro que eu não gosto, apesar de estar vivendo um bom momento. O Arboleda caiu de produção e o Alan Franco também caiu de produção. E aí os outros dois zagueiros, tirando o venezuelano, são Dória e Rafael Tolói, né? Então eu acho que o Ferrarese poderia ter muitos minutos e até como titular no restante da temporada. Então eu acho que a diretoria não acertou nessa, mas como eu não comando, né, o São Paulo Futebol Clube, resta aqui apenas deixar a minha opinião e, obviamente, a gente pode contar ou com alguma peça, né, vindo das categorias de base ou com alguns esquemas diferentes, né, do próprio técnico Hernan Crespo. Fechou, rapaziada? Então, deixa aí a sua opinião. Vamos falar sobre o treinamento, né? O São Paulo vai ter 10 dias de preparação para a próxima partida do Campeonato Brasileiro, já contando do último domingo, né? Quando a gente foi eliminado pelo Palmeiras, segunda, terça e quarta não teve treino, né? O Crespo deu uma folga aí para os jogadores, retorna hoje, né? Justamente na quinta-feira, quando o São Paulo joga na próxima quinta-feira contra a equipe da Chape no Campeonato Brasileiro, né? Então isso vai, infelizmente, né? Não vai trazer a gente para a final do Campeonato Paulista, que era o nosso foco, mas isso pode ser positivo aí em questão de recuperação de jogadores, desgastes de quem vinha jogando mais e recuperação de quem está tentando de fato aí se recuperar. Um fato importante, né? Por exemplo, o trio de ataque, né? Parece que se encaixou nesta temporada. Se a gente for pegar os gols e assistências de Lucas, Luciano e Caleri, já somam, né, as participações em gols dos três, 17 nesta temporada em 14 partidas, né? Dá mais de uma participação em gol por jogo desse trio São Paulino, né? O Caleri é o artilheiro com 7 gols já nesse ano de 2026. O Luciano soma 3 gols e 3 assistências e o Lucas também 3 gols, só que uma assistência, né? Então vem sendo jogadores aí que estão crescendo de rendimento, vem sendo titulares juntos aí, né? O São Paulo vinha com um problema, quando um não tava, o outro tava, aí quando tava dois não tava um, quando tava um não tava dois, sempre tava faltando um deles, né? O Luciano, para mim, sempre à disposição, mas Lucas e Caleri vinham sofrendo aí com a parte física, né? Mas agora se incrementaram aí juntos e estão jogando bem, estão fazendo os gols, estão dando assistências, estão sendo importantes. Contra o Palmeiras, o Caleri balançou às vezes. São Paulo, para mim, foi prejudicado pela questão da arbitragem, mas faz parte, né, rapaziada? Os jogadores vêm correspondendo, na minha humilde opinião, e o São Paulo pode sim, com os 3 aí encaixados ali, pode ser muito, muito perigoso para os adversários nesse ano, rapaziada. Então, esses 3 aí vão agora treinar, vão se recuperar, qualquer problema físico aí, e o São Paulo se prepara para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro, né? Ontem teve a primeira final lá na Arena Barueri, Palmeiras e Novo Horizontino, um jogo que foi um pouquinho chato, né, rapaziada? Mas o Novo Horizontino teve chance, né? Acabou perdendo o pênalti, o Palmeiras já estava ganhando de 1-0, Novo Horizontino teve chance, Palmeiras chegou a ampliar o placar, só que estava impedido, né, no lance, o Gustavo Gomes, e agora no domingo terá a outra decisão, né? Terá o jogo de volta lá em Novo Horizonte e a gente obviamente vai ter que torcer demais para o Novo Horizontino, já que não estamos na final, né? Se São Paulo estivesse na final, obviamente a gente estaria de uma outra torcida, né? Mas como não estamos, temos aí que torcer contra o nosso rival para os caras não ganhar mais um título. E será legal também, né? Um time como o Novo Horizontino, um projeto como o deles. O Novo Horizontino tem um projeto já desde as categorias de base muito bacana, tá batendo na trave aí para subir para a elite do futebol brasileiro já nas últimas temporadas, merece muito, né? Torci para o Novo Horizontino nas 2 temporadas passadas aí que eles bateram na trave, né? Esse ano, se tudo der certo, acho que eles são um grande candidato, né, a chegar à elite do futebol brasileiro. Beleza, rapaziada? E muita gente tá perguntando, alemão, só tá saindo gente, tá saindo Bobadilha, né, que pode sair aí, tá saindo Ferrarese, tá saindo Alisson, não sei o que, e contratação. Galera, por enquanto, contratação, São Paulo tá,
dormindo, tá fingindo que nada tá acontecendo, né? De fato, só tentando ajustar a casa, só tentando economizar gastos, né? Só tentando aí tirar um pouquinho desse monte de dívidas que o São Paulo tem, mas por enquanto, né? Pelo menos por enquanto, contratações, São Paulo tá dormindo, beleza? Obviamente, se tiver alguma nova informação, a gente traz aqui para vocês, mas por enquanto, somente saídas. Fechou? O vídeo vai se encerrando. Não esquece de dar aquela moralzinha pra gente. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve. E todo mundo que nos acompanhou até aqui, deixa o like no vídeo e comenta, né, sobre todos os assuntos que a gente falou. Fiquem com Deus. Grande abraço. Valeu!